Tem uns que têm mais direitos que outros, isso não tem jeito. E aí você tem que olhar em cada sociedade. Mas não há dúvida nenhuma que o fato dos direitos políticos de representação, expressão e participação não terem aparecido em todas as sociedades, em particular nas sociedades socialistas, deu uma bruta deslegitimação à questão socialista. Põe os socialistas na defensiva. Finalmente, os direitos sociais. Bom, aí nós estávamos perfeitamente na ofensiva, porque aí, pelo menos uma das vertentes socialistas, que foi a social-democracia, levou à prática, fez as coalizões distributivas, fez os pactos políticos entre sindicatos e partidos, tá claro, e entre burguesia, federações de... Então você estratificou a sociedade de uma maneira clara, na coisa da social-democracia. Porém, com a crise, esta que começa em 70, o pau canta justamente em cima dos sindicatos, justamente em cima de... E começa do lado dos liberais o ataque, mas a verdade é que começa um começo de crise do welfare state que põe em tela de juízo a capacidade das pactações distributivas se manterem com estabilidade e com desenvolvimento, que era o requisito moderno das sociedades modernas, é que tenha estabilidade e crescimento. Pouca porcaria. Essas maluquices a gente deve um pouco ao próprio Keynes, se você quiser. Ou aos keynesianos, porque o Keynes nem falou isso, mas aos keynesianos é que introduziram. Começou lá com o Arrod, com a estabilidade, e o Dobb dizendo não, e o Domer dizendo não, mas é possível fazer um modelo de crescimento equilibrado. Então hoje é difícil alguém não propor crescimento e distribuição. Não, hoje é possível propor crescimento e estabilidade. Antes era crescimento, estabilidade e distribuição. Ora, o paradigma por excelência era o social-democrata, o qual garantia os direitos individuais, os direitos políticos e os direitos sociais. Então tinha estendido. Como isso ficou reduzido a uma parte muito pequena da sociedade, teve sua grande vigência nas lutas, inclusive na luta alemã, que tentou, levando porrada ou não, indo periodicamente ao fascismo ou não, tentou pesado, mas não há dúvida que a pata social e a pata política desequilibraram. A pata política e a social desequilibraram, e hoje a tendência é associar a ideia de que direito político e direito individual quer dizer liberdade de mercado. Aí realmente é um estrago grande. Mas não é só isso. É que a democracia também está na encruzilhada por uma crítica interna dos próprios liberais, que andam vendendo peixe, os liberais americanos em particular, e os ingleses também, de que a democracia, em particular a americana, é ineficiente. E como ela é claramente ineficiente, tanto no sistema de administração dos recursos, quanto no sistema de administração dos direitos, quanto no sistema de eficiência, evidentemente que tem uma crítica pesada dos próprios neoliberais americanos de que a democracia não é um bom sistema para a questão da administração dos direitos, que ela é meio incompatível com o critério de eficiência. Um enfraquecimento cavalar do pensamento socialista e uma desconstrução do pensamento marxista, que é a autocrítica. Aí, a partir dos sucessivos fracassos das várias escalas marxistas, começou a chamada desconstrução. E aí não tem saída. Porque você vai e diz, não, isto aqui se mantém, mas serve para isto. Isto aqui se mantém, mas serve para aquilo. E não serve mais nada junto. Então há uma crise pesada do pensamento socialista. Eu acho que pesada. Pesada em contraste com o começo do século, onde produziu grandes autores lidos e reconhecidos em todas as universidades do mundo, inclusive as americanas.